Olá, muito boa tarde. Bem-vindo às novas conversas na Eclésia. Nos primeiros dias de janeiro trazemos novos objetivos para este ano de 2021, que na passagem de ano trouxe de certo tantos desejos de esperança e de saúde. Comigo, nesta conversa de hoje, tenho um jovem, o Pedro Carvalho. Obrigada pela disponibilidade de estares connosco. Obrigado, eu. O Pedro conheci-o numa das conversas na Eclésia há uns meses atrás. Estava ele em situação de seminarista, diácono, à espera da sua ordenação, que depois foi concretizada só em setembro, uma segunda data. Daí a informalidade de te tratar por tu, Pedro. Obrigada por estares aqui e nos dares a conhecer agora qual é a tua realidade neste ano de 2021. Ok, portanto, foi assim, falando um pouco do meu percurso, eu sou natural de São Miguel, depois fui estudar para a terceira e agora estou no Pico, portanto isto é que é um correr aqui, ilhas, mas estou a gostar muito, foi muito bem recebido aqui. Esta realidade de Covid veio alterar um pouco as coisas e veio-me fazer lembrar que é bom nós não termos a vida demasiadamente programada. Costumo dizer que é preciso não darmos tempo ao tempo e darmos tempo ao Espírito Santo, porque não podemos colocá-lo numa gaiola para que ele faça aquilo que nós queremos, não é? E, de certa forma, ter esperado mais de 2 meses para ter sido ordenado presbítero, naquilo que era a minha vida diaconal, nós nunca deixámos de ser diáconos. Permite-me aprofundar um pouco mais aquilo que é o serviço do diaconado, eu e os meus colegas. Foi um momento muito profícuo. Falando a nível pessoal, eu gostei muito. Pedro, portanto, eras para ser ordenado em julho e depois, devido a todo o tempo e esta pandemia, tiveram que adiar e foste ordenado só em setembro. Dia 6 de setembro, sim. E se houve aí assim uma série de angústias por esta alteração de data, por este adiamento, como é que foi gerir isso? Não foram angústias, foram incertezas, porque em São Miguel, na altura de setembro, nós não tínhamos Covid. Portanto, mas apesar de não ter o Covid, pelo menos ali na zona onde nós fomos ordenados, nós seguimos as regras todas que estavam programadas para seguir com a Direção Regional e a Direção-Geral da Saúde. Portanto, não é a dizer que ficámos angustiados, porque não ficámos. Era a incerteza de eu não ser ordenado naquela data, porque uma ordenação, quer queiramos, quer não, envolve as famílias, envolve certas coisas que é preciso uma preparação antes. É impossível, quase impossível, digamos assim, programarmos uma ordenação de uma sexta-feira para um domingo. É uma coisa que requer assim já alguma preparação, e era mais esta incerteza de prepararmos as coisas, porque o seminário está sediado em Angra, na Ilha Terceira, e a nossa ordenação foi em São José de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Ou seja, tudo isto foi um misto um misto de diversas coisas que nos levaram à incerteza se era bom fazermos, se não era bom. Portanto, o Espírito Santo achou que sim, o tempo também foi muito bom. Pronto. Portanto, a angústia não ficamos angustiados. Portanto, concretizou-se a ordenação de sacerdote. Sim. Pedro, que dia que foi esse? O que é que recordas? É assim, costumamos dizer que o melhor da festa é esperar por ela. Porque naquele dia nós estamos, é verdade que nós estamos nervosos e calmos ao mesmo tempo. Eu fiz retiro uma semana antes, como diretor espiritual lá no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada. Tanto eu como a minha turma, nós estávamos calmos. Mas há sempre aquela ansiedade que é muito própria do dia de sermos ordenados. É verdade que já tínhamos sido ordenados diáconos, já sabíamos, digamos assim, o ritual, estudamos o ritual, meditamos as orações, tudo aquilo que são o alcance das orações, o que é que significa para a nossa vida, mas é um dia de muita alegria, sem dúvida que é um dia que nos marca. Eu vim a perceber que não foi o dia que mais marcou na minha vida, não foi a minha ordenação. O dia que mais marcou na minha vida foi... é praticamente todos os dias, sempre que o acolhimento que eu recebi nas minhas paróquias, isto é que me marcou. Foi os dias mais marcantes da minha vida, perceber o quanto as paróquias nos amam quando nós entramos numa paróquia, e depois a forma como nós somos amados.
porque eu costumo dizer que a comunidade faz o parque e o parque faz a comunidade. De certa forma, foi um dia muito feliz, o dia da minha ordenação, claro que eu nunca vou esquecer, mas não foi o dia que mais marcou na minha vida, foi um momento muito bom, muito feliz, mas não foi um objetivo final. A ordenação não é um objetivo final, portanto não é uma meta, portanto é um meio para tal. É um degrau. É, exatamente, é isto. Oh Pedro, quando foste ordenado e dizias-me antes de começarmos a gravar, já sabias que irias saltar para outra ilha, para a Ilha do Pico. Como é que recebeste essa notícia? Portanto, foi numa conversa pessoal com o Sr. Bispo e depois efetivamente recebi a minha previsão por escrito no dia a seguir à minha ordenação presbiteral. Eu recebi com muita alegria, porque nós somos ordenados para isto. É verdade que a nível pessoal, e isto nós não podemos negar, nós temos algumas expectativas, principalmente aqui numa realidade arquipelágica, nós, mês a ano, já começamos a ver quais são os parques que vão sair e de onde é que nós podemos ir de ilha em ilha, vamos falando uns com os outros, portanto, essa foi uma expectativa. Mas eu gostei muito, eu já conhecia Ilha de Pico, como é óbvio, mas não conhecia a realidade pastoral, porque nunca tinha sido pároco, portanto não estava mesmo inseridos no meio. Mas a nível Como é que foi a chegada? Como é que foi a chegada? Queremos saber. Eu gostei muito da chegada, eu fui muito bem acolhido. Portanto, eu acho que neste ano de 2021, como o ano de 2020, o acolhimento é a palavra-chave para a nossa vida pastoral, tanto da nossa parte como das pessoas. Eu fui muito bem recebido, eu fui recebido pelo ouvidor, aqui o Padre Marco Martinho da Ilha de Pico, o clero aqui é muito unido. Eu senti o ouvidor aqui da Ilha de Pico e os restantes padres e parcos foram e são como pais, porque eu sou o mais jovem aqui da Ilha de Pico. Portanto, tudo aquilo que eu não sei a nível, porque assim, nós no seminário somos preparados para vir para as paróquias, mas não somos preparados a 100%, porque há sempre coisas que ficam por dizer que requer a experiência. Há sempre coisas que partem da experiência que nós temos. E eu nunca tive dificuldade nas minhas paróquias, não por ser melhor do que os outros, mas porque eu tenho um clero aqui muito unido, muito amigo, e isto faz toda a diferença na nossa vida, em que está cá para me ajudar. Uma das coisas que, por vezes, eu recordo-me de algumas experiências pastorais de livros que eu li, de padres e de cardeais que eu li, em que na vida, quando se começa a vida pastoral, pode haver uma certa resistência por relação aos colegas, por nós acharmos que nós conhecemos o seminário, nós temos a teologia e a pastoral mais fresca, nós é que sabemos as coisas. Não vim com esta mentalidade e eu vim numa abertura total. E foi isto que eu senti aqui, foi isto que eu fiz e que eu estou fazendo. E esta troca de experiências, uma coisa engraçada que eu noto é que como as minhas paróquias têm maioritariamente pessoas mais velhas do que eu, as minhas comissões não têm ninguém da minha idade. Eu tenho 25, tenho todas ali à volta dos 30 para cima, o que é uma coisa engraçada. Depois o intercâmbio de experiências é diferente, ainda por cima, eles são do Pico. Eu sou de São Miguel, vivemos nos Açores, mas com realidades a nível da religiosidade popular tão diferentes e tão distintas entre si, em que este intercâmbio é muito profícuo, é muito enriquecedor. Eu tiro muito da experiência, portanto, desta ilha, dos padres e das próprias pessoas, mas eu também sei que, por ser jovem, não significa que seja menos importante, que eu também consigo dar alguma coisa de diferente, e acho que isto é... Eu acho que toda a gente devia experimentar isto e ter esta abertura para a pastoral desta forma. Já nos vais descrevendo aqui um bocadinho daquilo que é a realidade pastoral aí na Ilha do Pico. Tens 2 paróquias. Sim, eu tenho 2 paróquias, São Caetano e São João Batista, mas tenho 3 comunidades, porque tenho de São João, a São Caetano, e tenho o curato de Santa Margarida da Escócia, que faz parte da paróquia de São Caetano. Como é que foi receber assim abraços, imagino de braços abertos, essas 3 comunidades? É assim, agora vai cometer um pequeno pecado, que é, eu recebi alguns abraços, mas estamos aí na altura da pandemia não pode haver abraço, mas também no pico não havia nem há ainda casos de Covid, mas eu senti-me, como eu já disse, na minha tomada de posse, as pessoas não me conheciam, e eu não conhecia as pessoas, mas de certa forma eu senti-me amado. As pessoas aqui no Pico são
são diferentes no sentido de muito acolhedoras, são muito simpáticas. O amor que eu recebi aqui e a amizade com que eu fui recebido, eu comparo muito à amizade que eu tenho com a minha família, com os meus pais, com o meu irmão. Portanto, eu fui recebido como se fosse família. É difícil explicar isto. Isto é uma coisa que nós vivemos, que nós nos apercebemos. É difícil de traduzir por palavras, até porque se calhar não há palavra para descrever isto. Mas eu fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido por todas as comunidades. Falavas aí que as comunidades estão um bocadinho envelhecidas e que as pessoas das comissões acabam por ser sempre mais velhas do que tu, Pedro. Sentes a falta de malta da tua idade, digamos assim, de jovens assim, aí no Pico? É assim, eu quando vim para cá não havia grupos de jovens e eu já formei um. Portanto, já consegui formar um grupo de jovens com aqueles jovens que estudam cá até o 12º. Porquê? Porque aqui na Ilha de Pico não existe universidade e então os jovens, quando acabam o 12º ano, têm a oportunidade de ir para a terceira, para São Miguel, Lisboa, Coimbra, Porto, portanto saem da ilha. E são poucos aqueles que depois do curso regressam, até porque o mercado de trabalho, às vezes, dos cursos deles não existem aqui. Portanto, isso dificulta, de certa forma, para que haja uma interação juvenil muito forte aqui na Ilha de Pico, porque o Pico é a ilha mais jovem, é a segunda ilha maior dos Açores, mas a nível de população não é. Portanto, nós temos de fazer um trabalho com aquilo que o Espírito Santo nos dá. Portanto, já é muito bom conseguir ter um grupo de jovens, portanto, até ali à casa do 12º ano. E o facto de ter gente mais velha do que na comissão, eu acho isso muito bom, porque são pessoas que já têm muito, mais experiência de vida, tanto e já têm experiência na comissão, já têm experiência a nível pessoal. E acho que isto tem-me ajudado muito e sinceramente a nível pessoal eu prefiro ter uma comissão muito mais velha do que eu, do que ter uma comissão para a minha idade, que as coisas podem se desequilibrar um pouco no sentido de temos a mesma idade, pensamos da mesma maneira, digamos assim, e não, eu gosto desta interação portanto, de diferentes idades. Aqui um caminho de aprendizagem também, sentindo o Pico já como família, como tu dizias, Pedro. Sim. Este ano de 2021, quais é que são assim os teus grandes objetivos, os desejos para este novo ano, afinal? É assim, muito sinceramente, quando eu fiz o conselho pastoral, nós delineamos alguns objetivos para este ano, mas eu acho que este ano vai ser marcado pela prudência. Antes prevenir do que remediar. Portanto, é assim, nós não temos neste momento casos de Covid aqui na Ilha de Pico. Também na minha intenção que hajam alguns casos por relação a algumas atividades religiosas que nós façamos. Portanto, acho que a prudência é a palavra-chave neste ano. Vamos fazendo de acordo, é assim, as nossas atividades estão a ser feitas de acordo com aquilo que é a saúde a nível da ilha. Portanto, se não há casos, nós fazemos algumas atividades religiosas, mas sempre respeitando as regras. Portanto, eu acho que é um ano de aprofundamento, um ano de eu conhecer as pessoas, a relação das pessoas, o que é que há na paróquia, porque eu não vim para mudar aquilo que há, eu vim para perceber aquilo que eles têm, as tradições que eles têm, para depois eu também perceber quais são o que é, portanto, o que é que se vive nesta paróquia, para depois então começar a trabalhar com eles naquilo que é a religiosidade popular aqui da Ilha de Pico, naquilo que é a sua vivência. Portanto, eu acho que vai ser o principal objetivo deste ano, a nível pessoal, é o aprofundamento daquilo que são as minhas comunidades e estreitar relações e vínculos com aquilo que são as minhas comunidades, não com pessoas em concretas, mas quando eu falo a comunidade, falo com todas as pessoas, porque há sempre porque é bom ter sempre uma relação vinculada entre o parque e a comunidade. Porque eu estou sempre a dizer isto, eu vou dizer mais uma vez que a comunidade faz o parque e o parque faz a comunidade. Portanto, eu acho que é um grande momento de nós aprofundarmos esta relação, porque o futuro é incerto, e é incerto na medida em que nós não sabemos o que é que isto vai dar, se vai haver um novo confinamento, se não vai. Portanto, isto é o que eu já vivi para a minha ordenação presbiteral, é esta incerteza. Eu não estou angustiado porque acredito no Espírito Santo e que ele faz o seu trabalho e nós... basta que nós abramos o nosso coração.
mas esta incerteza permite-nos ter esperanças. Já nos diz o livro da sabedoria, uma esperança vestida de imortalidade, não é? Mas claro que tem que haver muita prudência. Ficamos com esta palavra também, Pedro, na tua vida aí na ilha, a prudência, mas que também serve para todas as ilhas e mesmo para o continente, até para o mundo inteiro neste tempo de pandemia. Sim. Muito obrigada pela disponibilidade de falar connosco mais uma vez aqui na Eclésia, dando aqui agora esta perspectiva de uma realidade nova, numa nova ilha, também com 2 paróquias novas, 3 comunidades, um novo ano diferente, com todos os desafios e oportunidades que isso vai trazer. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, bem. Para todos aqueles que nos seguem, já sabem que a cada dia do mês de janeiro trazemos novas conversas na Eclésia, novos objetivos para este ano que se espera que seja de prudência e de esperança. Até breve.